Boa, 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 rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thiago. Bora aí falar de Palmeiras. O Verdão é líder do Campeonato Brasileiro, isolado. 3 pontos agora, né? A mais que o Flamengo. Bora acompanhar esse corte aqui do canal UOL, falando aí da liderança do Verdão, conquistada, né? Em definitivo aí no sábado, né? Isolado ali. Com 3 pontos a mais que o Flamengo. Tava com os mesmos números de pontos, mas com um jogo a menos. Então agora o Palmeiras abre uma vantagem importante, com vitória também a mais que o Flamengo. E já, né, essa semana aí tem um confronto contra o Flamengo no Maracanã. Vai decidir muita coisa, né, sobre o título brasileiro. Então bora acompanhar aí a resenha. E no final do vídeo vou falar aqui umas informações aí do Turma do Amendoim, falando do Palmeiras, algumas informações importantes aí pra semana, beleza? Mas 2023 a gente viu o que aconteceu com o Botafogo, né? Então são campeonatos que se resolvem também nas últimas rodadas, no ano passado também. Calma nesse momento, torcedores, porque fica muita gente ansiosa, né? Ah, já pintou o campeão, essas coisas. Como é que você vê tudo isso? São 36 pontos em disputa para o Palmeiras e para o Flamengo. É muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente. Mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada. Ainda vão faltar 9 jogos para cada um, né? 9 não, 10 jogos, acho que é isso, para cada um, porque tem um jogo atrasado ainda. Então, 10 jogos para cada um, 30 pontos a disputar. Os 2 últimos anos acho que mostram isso, só confirmam. Campeão, o Palmeiras não é. Não é, porque aqui o palmeirense não canta vitória antes da hora, né? Segundo alguns times. Mas eu discordo do Mauro. Eu acho que domingo contra o Flamengo vai decidir muita coisa. Muita coisa. Ainda tem um jogo contra o Bragantino no meio da semana. Cara, se o Palmeiras ganha no meio da semana e o Flamengo perde, e chega lá no Maracanã, o Palmeiras ganha o jogo contra o Flamengo, aí o título praticamente já era, né? Aí não... o Palmeiras vai abrir vantagem de 9 jogos com critérios ainda de desempate a favor. Eu acho que vai decidir sim. Vai decidir. Um empatezinho tá bom também pro Palmeiras. E uma vitória do Flamengo, ainda o Palmeiras fica na liderança, né? Então, acho que vai decidir, hein, Mauro? Bastante coisa aí nesse jogo aí. Com isso, né? Que o campeonato não se resolve faltando 12, 13, a não ser que você abra uma vantagem absurda. E nem assim, porque o Botafogo nessa altura do campeonato ano retrasado tinha 11 pontos à frente do Palmeiras. E perdeu. E ficou em quinto. O Palmeiras ano passado ficou atrás do Botafogo e 6 pontos atrás ao final, como vice-campeão. E chegou na 36ª rodada, uma terça-feira, jogando pelo empate, perdeu em casa do Botafogo, que na quarta viajou para Buenos Aires, para no sábado, com um homem a menos, ganhar a Libertadores. Então, acho que o próprio campeonato mostra isso, né? Que tem muita coisa ainda para acontecer. E acho também que a gente está numa situação agora que a gente não sabe qual vai ser o Flamengo que vai jogar quarta e domingo. Né? Porque o time ficou 10 dias, 3 dias de folga, todo mundo descansou. Aliás, o Danilo falou do ódio na internet, né? Eu vi torcedores xingando os jogadores, chamando de vagabundos, porque tiraram 3 dias de folga. O cara esquece que o jogador também tem um dia de folga por semana. Então vocês deram 3 dias, foi a folga da semana passada, dessa semana, porque agora eles vão ficar direto até o jogo do Racing. Todo mundo foi um outro, né? 3 dias, exato, e você ou tem uma folga atrasada, ou os caras antecipam porque em algum momento você vai ter que emendar de novo. Então o clube aproveita, os clubes fazem isso, né? Ainda mais com a Libertadores agora encavalado. E até pela questão também da cabeça, né? Você dá uma descansada, depois 6 dias de treino, aí joga. Acho que tá bom, né? Mas aí tem que apresentar algo mais. Então não sabemos ainda como vai ser o comportamento do Flamengo, que está esse tempo todo sem jogar. O Palmeiras não, porque jogou sábado, embora desfalcado, foi a campo, né? Foi a campo e venceu bem como se imaginava, né? Eu acho assim, sobre a questão do técnico e tudo, eu até posso entender, em parte, a mágoa dele, porque tem um pouco de ingratidão, né? As ofensas têm um pouco de ingratidão. Ao mesmo tempo, também tem a decepção do torcedor profunda, né? Porque foram 2 fracassos diante do Corinthians, né? Isso em um intervalo muito pequeno, de poucos meses. Eu acho que muita gente que xingou o Abel Ferreira no Allianz Parque naquele dia não faria isso no dia seguinte. Chegou na hora. Tirando a torcida ali, que tem uma pegada ali, mais uma coisa, uma rixa, né? De alguns momentos, organizada. Eu acho que muita gente que se indignou na hora, talvez no dia seguinte o cara passou um pouco do ponto, fica nervoso na hora, perdendo para o Corinthians, de novo, eliminado, e perdeu fora e em casa, né? Houve toda a mobilização para esse jogo. O Palmeiras priorizou a Copa do Brasil naquele momento, né? Mas acho que o clube é mais importante, né? E nessa hora, acho que o mais importante é aproveitar o momento. Não tem muita necessidade de cutucar esse tipo de assunto nessa hora. Eu vejo dessa maneira, né? Enfim. Trajano, você não chegou a votar na enquete, né? Tô esperando. Você colocou, você palpitou, mas... A enquete é muito bem bolada, eu vou votar. Eu não costumo votar, não, mas vou
Eu vou concordar com o Juca. Elenco. Tá certo. 2 grandes elencos, mas a diferença que eu vejo entre Flamengo e Palmeiras no momento não é diferença de pontos, não, porque tem muita lenha para queimar, muita água para correr debaixo da ponte. É que alguns jogadores do Flamengo, que fazem parte, evidentemente, do elenco, estão decepcionando. E alguns jogadores do Palmeiras que estão entrando e não são exatamente titulares, estão jogando bem. Vou dar um exemplo. No Flamengo, o Bruno Henrique, quando entra, é uma pasmaceira total, só cai e reclama. O Pedro não vem jogando bem. Aliás, nem entra às vezes. O Ailton Lucas está péssimo na esquerda, né? O Emerson Royal que veio já está sendo motivo de piada. A torcida não gosta do Emerson Royal. O Samuel Lino, que em um mês virou jogador de seleção, também é um jogador marcado pela torcida. O Cebolinha a gente não sabe nem onde anda, se joga no Flamengo, se foi emprestado, sei lá o quê. Então tem problemas, é um elenco farto, com bons jogadores, mas alguns deles não estão em momento bom. Ao contrário do Palmeiras. Até pega um cara como o Maurício, por exemplo. Entra e joga muito bem. Até o Rafael Veiga, que estava mortinho e tal, entra nesse jogo e foi muito bem, não é? O Bruno Rodrigues estava há 2 anos sem jogar, de repente pinta aí, emocionante, faz o gol e tal. Então acho que os 2 grandes elencos, melhores elencos do futebol brasileiro, que tem seus problemas de contusão, de suspensão, não sei o quê, mas no momento, aqueles que entram para ajudar o time ou substituem os titulares, os jogadores do Palmeiras estão em fase melhor que o do Flamengo. Por isso eu voto no elenco. Pode mudar. Pode mudar, vamos acompanhando. Aliás, estou acompanhando aqui. Chegamos, hein, Danilo? Aliás, já passamos da audiência muito brutal. Muito bem, que horas são? 8h55? 8h55 e já tem um tempinho. E já chegamos na metade da meta de likes, em 3 mil likes. Vamos lá. Então, estou esperançosa de que a gente vai atingir a meta do Juca. Juca, você votou no elenco também, né? Em termos de time e do futebol que é apresentado hoje, tanto por Flamengo quanto por Palmeiras. Hoje, quem apresenta o melhor futebol? Palmeiras hoje tem o melhor futebol? É um time mais confiável neste momento? Como que você vê? Olha, Luiz, até acho que no momento, nessa semana, nos últimos 15 dias, sem dúvida, né, o Palmeiras jogou melhor, se apresentou melhor do que o Flamengo. O que não significa que no próximo meio de semana, na próxima rodada, isso se modifique. A gente nunca sabe. O que eu sei, e quero dizer aqui para todos e todas que nos veem, que me corta o coração e vai até me fazer mudar de atitude depois de ouvir o Danilo e o reforço, né, feito pelo Mauro em relação às derrotas do Palmeiras para o rival. Na próxima vez que acontecer um encontro, um derby, eu vou ligar lá no Parque São Jorge e vou pedir para o pessoal tirar um pouco o pé, porque não é possível que ainda se fale das derrotas do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil, no Paulistinha. É um negócio que aí eu entendo o Abel, eu não consigo entender como é que até hoje só se fala disso. É uma coisa... Aí você justifica o corintiano achar que foi campeão. Porque, não, até foi estadual, eu não posso me esquecer da data histórica de 27 de março. Mas eu fico impressionado como vira e mexe, não há um posse de bola que não haja referência a esses jogos. Eu acho que é uma questão menos do Abel e mais de psiquiatra. Diz que levaram o psicólogo lá para os árbitros em Teresópolis, tem que levar lá também para a academia, porque realmente que coisa louca, não se esquece do Corinthians. O Corinthians está coitadinho lá embaixo na tabela, uma desgraça completa, endividado, cada notícia que sai do Corinthians é uma pior do que a outra. Está aí o Palmeiras jogando bem, porque resultados o Palmeiras tem tido, mas agora vem mostrando desempenho. É aquilo que o Danilo disse, goleou o Inter, goleou o Ceará, goleou mas não sei quem, goleou o Juventude. Mas golear o Juventude, o penúltimo colocado, sim, tá. Quantos golearam o Juventude, né? Então, e com o time inteirinho remendado, sem nenhum dos gringos das seleções, né? Poxa vida,
E vem Corinthians, vem. Esqueçam o Corinthians, deixem o Corinthians em paz um pouco. Juca, é isso que eu tenho a dizer. Para falar Quase rapidinho isso, rapaz. do Corinthians aqui, não sei se você chegou a ver uma notícia que saiu agora do Vessone, você viu? Procura esse José Martínez, 5 dias sem aparecer nos treinos. O Dorival vai até cortar do clássico. Sim, porque Martínez está preocupado com as questões políticas da Latinoamérica e foi dar uma consultoria. Você sabe que, o Danilo, em clube que não se... Em clube não, em qualquer lugar que não se paga salário em dia, não se exija do profissional uma assiduidade, porque é assim mesmo, é aquilo que o Vampeta dizia de uma certa no Flamengo, eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Você acha que no Corinthians é diferente? Por que o Memphis é tão diferente na seleção holandesa e no Corinthians? Claro, porque também na seleção holandesa, né, ele tem companheiros que aproveitam as cobranças de falta dele, de escanteio dele, né? Tem parceiros de outro patamar. Mas, de todo jeito, é isso. Quer dizer, por que eu vou pôr a minha perna para quebrar? Por que eu vou cumprir os meus compromissos se não cumprem os compromissos comigo? Eu não justifico, mas eu entendo. Não, mas essa questão... Quem reaviva o Corinthians a cada entrevista é o Abel. Não é nem o Juca com o Danilo, nem eu com o Mauro, nem o Trajano, né? É o Abel. O Abel fortalece. Não é o posse de bola. O Abel, ele dá mais ênfase ainda. Ele cita o Corinthians, né? Ele não fala só da relação dele com a torcida. Então é uma questão de... Agora, esse é um peso que o clássico tem, a rivalidade tem, e que, como o Mauro falou, o treinador do Palmeiras ele não pode... fingir que não acontece. Se ele tivesse dirigido lá o Benfica ou o Porto, ele saberia mais ou menos como era essa situação. Mas eu vou transportar para Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que o confronto direto tem um peso. É uma final antecipada? Não acho que é uma final antecipada, mas é um jogo que vai provocar sequelas. Então, vamos lá. Mesmo que o Flamengo não supere o Palmeiras em pontos ou em número de vitórias, se ele vence o confronto direto, é um doping excelente para o Flamengo e o Palmeiras pode se abalar, mesmo sendo o time do Brasil que mais consegue se recuperar rapidamente. Regenerar, né? Porque vamos falar, agora eu fiz a projeção até o confronto direto. Palmeiras com o Bragantino e o Flamengo jogando lá com o Botafogo no Newton Santos. Se o Flamengo ganha o confronto direto do Palmeiras, o Flamengo vai receber o Racing no Maracanã, a torcida vai estar em polvoreio, o Palmeiras saindo com a cabeça inchada lá para Quito. Para Libertadores. Então, e mesmo, insisto, se o Flamengo estiver abaixo da tabela, o confronto direto pode provocar uma reviravolta, uma sequela, devolver a confiança ao Flamengo. Então, a semana é super importante e eu não estou comparando com a rivalidade Palmeiras e Corinthians, mas a rivalidade Palmeiras e Flamengo é muito grande hoje. Né? É a maior rivalidade nacional que tem. Então, eu acho que o confronto direto e o mando de campo no confronto direto tem um peso gigante na temporada toda, não só no Brasil. Concordo com o Arnaldo. É praticamente uma final antecipada aí, né? Palmeiras e Flamengo vai decidir muita coisa. Ainda mais sendo uma semana não, né? Alguns dias antes da semifinal da Libertadores. É o confronto direto. Mesmo o Flamengo ganhando, né? Se no meio de semana o Palmeiras ganhar, o Flamengo ganhar, enfim. Mesmo o Flamengo ganhando, vai igualar os pontos, mas ainda vai ficar atrás do Palmeiras no critério. Mas dá uma moral, né? Você vencer ali de novo, né? Um concorrente direto. Eles ganharam aqui no Allianz, né? Com aquele pênalti. Aquele pênalti no Arrascaeta, né? Pra quem fala que ajuda só o Palmeiras. Olha o pênalti do Arrascaeta aqui no Allianz Parque, né? Pro Flamengo, né? Eu acho que dá uma moral gigantesca. E pro Palmeiras também. O Palmeiras chegar lá no Rio de Janeiro, ganhar do Flamengo, e aí vai abrir mais vantagem ainda, velho. A gente sabe que esses jogos assim determina muita coisa, né? Mas, rapaziada, deixa o like aí, sua inscrição no canal. Ó, informação lá do Turma do Amendoim, do Lugol e toda a turma lá, que o Palmeiras, né, nessa quarta-feira
Na verdade, o Flaco e o Aníbal jogam terça-feira, né? Na Argentina, um amistoso. O Aníbal não sei se vai jogar, né? Vai entrar em campo, mas o Flaco, o treinador já falou que vai colocar ele como titular. Só que o Palmeiras vai fazer um esforço, né? Pra trazer os dois ali contra o Bragantino. E o ruim é que o jogo do Bragantino é na quarta, né? Se fosse na quinta. E com o Flaco jogando ainda, não sei se ele vai ser utilizado, se for, acho que alguns minutos, né? Não vai ser o jogo inteiro. Provavelmente entre no segundo tempo, mas acho importante os dois estarem à disposição. Se o Aníbal não jogar, aí é uma boa, né? Dá pra ele jogar tranquilamente na quarta-feira. Então, amistoso da Argentina na terça, quarta-feira o jogo do Palmeiras. E aí vai ajudar bastante. O que vai complicar, e acho que não volta, é o Uruguai, né? Facundo Torres, o Emiliano, que foi? Foi, né? Foram os dois. Eu acho que não vai dar tempo, e nem na seleção paraguaia, né? O Gomes voltar, o Sousa. Enfim, o Palmeiras vai ter muito problema aí contra o Bragantino. Bom que é em casa, né? Deixou boa impressão, né? A atuação do Palmeiras contra o Juventude. Acho que tranquiliza a torcida. A gente estava bem receoso para esse jogo. O Palmeiras foi bem, jogou bem. Então é isso. Informação lá do Turma do Amendoim que o Palmeiras vai fazer esse esforço aí de trazer os dois. E também na próxima data FIFA, né? Que o Palmeiras também ia sofrer com isso. Porque tem um jogo contra o Santos no meio da data FIFA. O Palmeiras vai tentar o que o Flamengo conseguiu agora, né? Não ter nenhum jogador convocado. Há um acordo, entre aspas, ali com as seleções, enfim, para não convocar ninguém do Palmeiras aí nessa segunda data FIFA do ano, que acho que é a última. E vai ser um jogo importante também contra o Santos, né? Pelo Brasileiro. Então, tomara que isso aconteça. Tomara que o Flaco consiga voltar, pelo menos para jogar alguns minutos finais. O Aníbal voltar para ser titular, né? Enfim, estamos aí nessa semana importantíssima. Eu diria que as duas próximas semanas são fundamentais aí, cara. Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Duas próximas semanas bem decisivas pro Verdão. E deixou boa impressão, deixou confiança aí pra torcida. E vai dar tudo certo, tomara. Deixe seu like, sua inscrição aí no canal. Créditos do vídeo pro canal UOL. É nóis, galera. Valeu!